Olá. Bom, dando continuidade ao blog Saúde, Medicina e Filosofia, depois de um tempo de ausência, eu decidi gravar esse vídeo esclarecendo melhor alguns conceitos de metafísica, a metafísica atrelada à medicina. E essa ideia surgiu basicamente a partir de uma pergunta do meu filho. Esse final de semana, ele, por algum motivo, não me lembro exatamente qual, ele me perguntou: pai, como é que você consegue saber o que o paciente sente quando ele te conta determinado fato? E eu tentei explicar para ele que, de uma maneira filosófica, porque é um conceito filosófico que eu aprendi na faculdade de filosofia e lendo os escritos dos filósofos, que é possível o médico acessar a intimidade do outro e tomar uma medida técnica no sentido de ajudá-lo, ou técnica ou até ou humana no sentido de ajudá-lo. Da mesma maneira que ele consegue entender como um amigo dele está triste e é capaz de aconselhá-lo. Mas ele me perguntou, mas como que a gente sabe disso? E aí eu me lembrei que provavelmente nenhum médico saberia explicar exatamente isso. Mas a filosofia tem algumas ideias. E eu vou usar uma escola filosófica chamada neopositivismo, que aventou muito esse assunto, falou muito sobre esse assunto. Basicamente, é, o primeiro que falou um pouco sobre isso foi um filósofo chamado Rudolf Carnap, que eu vou falar um pouco sobre ele, mas eu vou centrar essa palestra mais em um outro filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, também um neopositivista da escola de Viena, que nem o anterior, e que especificamente falou sobre um tema muito pertinente a nós médicos, que é a dor. Então, ele quis buscar algum exemplo de intimidade a ser de como se é possível acessar a intimidade do outro, ele usou o exemplo da dor, que eu acho que é um exemplo bastante pertinente, tá? Então eu vou começar a explicar mais ou menos esse conceito para ver se no final a gente vai conseguir chegar a uma conclusão. Eu acredito que sim, porque é bem elucidativo. Bom, então eu vou fazer uma leve relembrança do conceito de metafísica que eu já falei em alguns vídeos anteriores. Na idade antiga e medieval, a metafísica se referia ao mundo das ideias, de Platão, quando se fala no conceito de filosofia antiga, e no mundo judaico-cristão, quando se fala num conceito de filosofia medieval. Descartes, que inaugurou o modernismo na filosofia, ele tem uma quebrada nesse conceito, dizendo que não haveria necessidade de um mundo judaico-cristão ou um mundo das ideias de Platão, mas apenas um mundo adstrito ao nosso raciocínio. Esse foi um ponto de virada, mas mesmo assim não tirou totalmente o conceito da necessidade de um outro mundo. Wittgenstein inaugurou uma outra fase da metafísica ou da ontologia ou da própria filosofia, no momento em que ele disse que nossas ideias metafísicas nada mais são do que frutos da nossa inteligência expressa através da nossa linguagem. Ou seja, o que nós consideramos metafísico não é nada mais alguma coisa que advenha da nossa própria inteligência expressa na nossa linguagem. Wittgenstein, seguindo uma tendência da filosofia pós-Hegel, ou contemporânea, porque Hegel foi um filósofo que foi um marco na filosofia, que fez a mudança entre filosofia, que alguns aceitam como o marco da mudança da filosofia moderna para a contemporânea. Então, Wittgenstein, através do chamado neopositivismo do Círculo de Viena, entende que não se faz necessário uma metafísica platônica para explicar o mundo. Ele acha que apenas o raciocínio, usando o instrumental maior dela, que é a linguagem, seria capaz de explicar o mundo em que nós vivemos. O outro neopositivista, Rudolf Carnap, por exemplo, no texto Empirismo, Semântica e Ontologia, constrói uma ideia
também adstrita à metafísica, mas botando a metafísica de lado, usando uma metafísica, mas racionalizando a metafísica, uma ideia onde que é chamada raciocínio sobre as entidades abstratas. Tá? Nesse texto ele explicita que o raciocínio abstrato vinculado a outro mundo e à metafísica pelos antigos, medievais e modernos, na verdade se refere a um conceito não mensurável, como, por exemplo, um conceito mental não mensurável, por exemplo, como o infinito que nós temos, ou as construções linguísticas onde necessitamos de forte abstração para criar um raciocínio. Isso seria o que os antigos e os medievais consideravam uma metafísica de outro mundo e que Rudolf Carnap e os neopositivistas, inclusive, o que eu iria falar, Ludwig Wittgenstein, consideram que é a metafísica, que é o fim da metafísica necessária de um outro mundo, e sim um conceito de racionalidade envolvido com a metafísica. No exemplo, por exemplo, a frase: a quantidade de seres humanos que já passaram por esse planeta é maior do que o número de grãos de areia de uma praia. Todo mundo consegue entender isso, mas ninguém sabe qual é a quantidade, a maioria de nós não faz nem ideia da quantidade de seres humanos que já passaram por esse planeta, e muito menos da quantidade de areia que existe quantidade de grãos de areia que existe numa praia, mas todos nós entendemos e conseguimos abstrair, e isso é o que os contemporâneos consideram metafísica. Quando nós conseguimos abstrair, o nosso cérebro consegue criar, através da linguagem e do raciocínio, um conceito abstrato. Nesse raciocínio que foi colocado ali, então, ou em outro nessa linha que eu coloquei, quantidades de seres humanos que já passaram por esse planeta e número de grãos de areia, são conceitos absolutamente abstratos que talvez na antiguidade considerassem até, aí vem o conceito, metafísicos. E através deles, pela própria racionalidade e com o uso da linguagem, nós conseguimos alcançar uma concepção real, uma quantificação real e um raciocínio para criarmos uma ideia. Wittgenstein, na obra Investigações Filosóficas, afirma que na linha usada por Carnap, que é a estrutura da linguagem, diz que é a estrutura da linguagem que determina a realidade. O significado de uma palavra se dá por seu uso na linguagem, diz ele, já que a linguagem é a linguagem que comunica a realidade, e proclama que todo material ou imaterial é nada mais nada menos do que linguagem. A linguagem, através do raciocínio, constrói tanto o mundo físico quanto o mundo metafísico. Na obra Investigações Filosóficas, que foi a que embasou esse texto, tá? O filósofo usa um exemplo médico de como é possível abstrair e entrar no íntimo do outro. No parágrafo 293 de Investigações Filosóficas, ele escreve: quando digo a mim mesmo que sei o que significa a palavra dor apenas a partir de um caso específico, não devo também dizer isto de outros casos? Ou seja, do meu caso, a partir do meu caso específico, eu não posso alargar pensando em outros casos. E aqui é importante salientar que o autor está tendo um entendimento da palavra dor da mesma maneira que um médico, como um sintoma de um sofrimento. Isso é importante, tá? Não é um entendimento poético da palavra dor como, por exemplo, sofrimento emocional. Ele está dando um entendimento da palavra dor como sintoma. Quando se avalia a privacidade advinda da palavra dor, nós entendemos ser ela algo exclusivamente pessoal. Portanto, a gente considera que medir é uma tarefa muito difícil, quiçá impossível. Então, como um médico, aí vem o questionamento e foi o que embasou tanto a pergunta do meu filho quanto esse vídeo que eu estou postando. Então, como um médico pode tentar entender e tratar empiricamente ou cientificamente outra pessoa que exclama, tenho dor, à nossa frente? Como que nós podemos fazer isso? Nós tentamos, baseado no tecnicismo da medicina, que nós sempre tentamos encontrar uma escala ou etc. para ajudar-nos a raciocinar, nós tentamos escalas analógicas da dor ou até algômetros, foram usados no final do século passado, no começo desse século, e alguns até usam, tá? Para demonstrar que o paciente refere sobre o que sente.
mas não revelam o que ele sente. Veja bem, quando você pega um paciente que refere que sente tal dor em tal escala, ele refere, mas você não tem como medir objetivamente que ele só está referindo, mas não é a dor dele, está referindo aquilo, mas não está assim. Você não pode medir a dor especificamente. Para o médico, então, resta crer na presença e na intensidade da dor do seu paciente. Na passagem 350, Wittgenstein fala: não é nenhuma elucidação dizer a suposição de que ele tem dor é exatamente a suposição de que ele tem o mesmo que eu tenho. Isso aqui é importantíssimo. Importantíssima essa colocação. Então, para nos propormos a tratar a dor ou qualquer outra afecção médica, temos que entendê-la sem que esta a nós tenha necessariamente ocorrido. De alguma maneira, temos que ter acesso a algo que nos permita construir uma estratégia terapêutica para o sintoma presente e sempre baseado na informação advinda do paciente, não advinda de nós mesmos. A informação não é nossa, é dele. Nós temos que interpretar isso, tá? E o próprio Wittgenstein mostra um exemplo de como a linguagem e o nosso raciocínio abstrato e lógico torna isso possível. Observe essa comparação que ele faz. Suponhamos que cada um tivesse uma caixa e que dentro dela houvesse algo que chamamos de besouro. Ninguém pode olhar dentro da caixa do outro, mas todo mundo sabe que dentro da caixa do outro tem um besouro sem saber que dentro da caixa, sem vê-lo. E cada um diz que sabe o que é um besouro, no caso do outro, apenas por olhar o seu próprio besouro. Entenderam? Então, a partir da minha ideia, se você refere que tem um besouro, eu consigo medir o que é um besouro, porque eu já vi um besouro na minha caixa. Então, eu sei que quando você diz eu tenho um besouro, acreditando nas suas palavras, eu posso saber o que é um besouro. Eu vou ter uma noção de como é o besouro, da coloração do besouro, da textura do besouro, do aspecto geral do besouro. Essa ideia ele colocou para mostrar como você pode ter mais ou menos o mesmo tipo de raciocínio para conceitos abstratos. Antigamente, os antigos e os medievais chamariam de metafísicos. Ou então, ele diz: poderíamos imaginar, como pintores, que ao pintarmos um quadro, se realmente seria algo possível a todos os indivíduos que a esse quadro olham, enxergarem o azul do céu por mim pintado da mesma forma que eu quis transmitir. Ou seja, será que a minha humanidade é igual à tua humanidade a ponto de, quando eu pinto um quadro, quando Van Gogh pintou aquele quadro e quis transmitir as ideias daquele quadro, ele conseguiu transformar isso, ele conseguiu pensar que é universalmente entendível pelos seres humanos, obviamente com diferentes níveis culturais e até diferentes níveis de entendimento, mas todo mundo vai enxergar, por exemplo, as cores do quadro da mesma maneira. Por sermos humanos, podemos inferir que sim. Obviamente, nós não estamos falando de patologia, daltonismo ou deficiência mental. Estamos falando do ser humano médio com a normalidade cognitiva e física. Com ambos os exemplos, Wittgenstein demonstra, então, que apenas pela linguagem podemos construir a ideia de dor mesmo sem realmente a sentir. Perto do fim do livro, na passagem 11 da segunda parte, lê-se: tem sentido dizer que os homens em geral estão de acordo com os juízos sobre dor? E como seria se fosse diferente? Este diria que a flor é vermelha, aquele que a flor é azul, etc, etc. Mas com que direito eu poderia chamar essas palavras de vermelho e azul daqueles homens de nossas palavras de cor? Ou seja, se eu disser que vendo uma flor, digo que essa flor é vermelha, e você olha para essa mesma flor e diz que é azul, com que direito eu posso chamar aquilo que me estimula a visão de vermelho e você poderia chamar aquilo que estimula a tua visão de azul? Só por uma questão linguística, é um erro de interpretação, ou você fala uma outra língua, onde a mesma cor tem outro nome, porque senão nós dois vamos dizer que a cor é a mesma. E ainda, na passagem 380 e 381, reforçando que apenas a linguagem seria suficiente para dar conta do problema do entender o que o outro privadamente sente, Wittgenstein diz: como reconheço que esta cor é vermelha? Uma resposta seria: eu aprendi português. Pronto, através da linguagem eu reconheço que a cor é vermelha porque você disse que é vermelha e nós falamos a mesma língua. Consequentemente, nós somos seres humanos iguais
e nossos estímulos e nossos sentidos são estimulados de uma maneira exatamente igual. Novamente reforço, principalmente que estou falando para médicos, excluindo-se as patologias. Estamos falando da média do ser humano normal. Então, finalizando, Wittgenstein afirma que apenas a linguagem dá conta de abarcar o entendimento do que é dor ou qualquer outro sintoma advindo da intimidade do outro, dando assim ao médico as armas necessárias ao tratamento deste terrível sintoma. A palavra dor, independente da intensidade e da localização, tem o mesmo significado para todo mundo. Essa é a conclusão retirada da construção neopositivista de Wittgenstein é extremamente marcante no entendimento e na resposta ao que o meu filho me fez, que eu coloquei no começo do vídeo, ou seja, pai, como é que você sabe o que o outro está se referindo? Como é que você entende o que o outro está referindo? Concluindo, da análise do raciocínio especulativo criado por Wittgenstein nessa obra Investigações Filosóficas, percebe-se que o filósofo deixa claro que, pelo fato de sermos todos humanos, nós temos as mesmas sensações e os mesmos sentimentos. Então, dor e suas mais variadas intensidades e formas é igual para todos nós. Nós médicos temos dificuldade quando falamos igual para todos nós, porque nós tratamos com patologia, onde, obviamente, a individualidade é o que vale no momento da avaliação médica, mas o ponto máximo que a filosofia ocidental criou e que permitiu todo o crescimento tanto da ciência quanto da própria filosofia foi quando Sócrates tentou universalizar as coisas do homem. Antes de Sócrates não existia um conceito universal sobre o que é o certo, o que é errado, o que é o belo, o que é moral. Sócrates tentou filosoficamente mostrar que para todos os homens existe um universal do belo, ou existe um universal do certo, ou existe um universal do errado, ou existe um universal do bom. E, consequentemente, os homens, como seres universais, têm as mesmas sensações e os mesmos sentimentos. Eu espero que esse vídeo tenha ficado interessante para entender mais ou menos o que os neopositivistas entendem a partir do conceito de dor, basicamente pela obra de Wittgenstein, Investigações Filosóficas. Esse vídeo vai ser postado no YouTube, no meu canal do YouTube. Para acessar, basta colocar a palavra filosofia, depois a palavra medicina e depois o meu nome, T-E-R-I. Ou podem consultar no blog, que está com o endereço anexado no início do vídeo. Agradeço muito e obrigado.